Boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Como estão todos? Boa noite, senhorita Daniela, tudo tranquilo? Deixa eu desmutar o Gui também, que você já tá aparecendo. Tudo bom? Tudo tranquilo? Fala, Brat. Tudo certo e contigo, cara? Eu tô bom demais. A gente vai agora fazer aquela enroladinha de começo, que é de padrão, pra esperar a galera chegar. Eu tô bem, senhora Daniela, não posso reclamar. Não tenho do que reclamar, ano acabando. Dia 30, última live do ano, porque amanhã não haverá live. Amanhã é dia de descanso. Mas é isso aí. Esperar um pouquinho. E aí, Gui, me conta, como está a Holanda? Tá Enquanto frio. esperamos o pessoal chegar. Não, calma, você tá falando isso pra mim. Pois é, né? Eu tô em desvantagem aqui, pô. Não, é que eu não sei como que é aí, né? Tipo, aqui pelo menos as coisas são todas preparadas pro frio, né? Não sei aí na cidade que você está se é ou não. Aqui pelo menos, tipo, minha casa... Eita! Alexandre, brigadão pelos bits. Já chegou mandando 100 bits, Alexandre. Eu tenho quase certeza que é o Lima. Alexandre VL. Tô chutando. Tô certo? Eu acredito que sim também, viu, Brat? Eu tenho 99% de certeza. Só não tenho 100 porque eu não tenho certeza de nada nessa vida. 100%. Mas então, Gui, é tudo climatizado aí? Obrigado de novo pelos beats. Cara, aqui não é tão frio assim não, Brat. Eu falo assim, mas é mais porque eu tava acostumado com Brasília, né? Aqui faz 0 grau, -1, 2. Não faz -30 que nem aí, não. Nos dias de verão, -30, pô. Por sinal, gente, vocês estão ouvindo a voz do Guilherme bem? Tudo tranquilo? Me deem um ok de que a voz, que o áudio da música tá tudo bom, tá dando pra ouvir normal. Só preciso de um QAP de vocês pra saber que está ok. E aí já poderemos começar a conversar sobre. Tudo ok? Boa noite, Buzo FFP. Bem-vindo. Maravilha. Já demos alguns minutinhos. Quem for chegando depois vai estar no YouTube. Não sintam-se preocupados com isso, que eu sempre deixo no YouTube também. Eu posso demorar alguns dias para colocar pela correria do dia a dia, mas sempre estará lá. E a gente tem os VODs aqui também. Então, bora começar. Vamos mudar a telinha para já a telinha de com conteúdo. Ou não, vamos fazer o seguinte, calma. Primeiro vamos deixar o Gui se apresentar, né? Isso aí foi desculpa só pra vocês verem a animação, gente. Bom, vamos lá. Eu vou me apresentar primeiro, pra quem não conhece, pra quem tá vindo a primeira vez. Meu nome é Thiago, canal BW, todo mundo me conhece como BW também. Boa noite, Baby Shark, bem-vindo. Eu trabalho na área de TI já há alguns anos. Hoje eu trabalho aqui no Canadá como Software Developer Team Lead. E a gente começou essa saga de fazer lives sobre carreiras, todas relacionadas à tecnologia. Eu ainda tenho outras que estão aí que eu vou trazer, só estou confirmando presenças antes de confirmar para vocês. Costumamos fazer a cada 2 semanas, então se gostarem desse tipo de conteúdo, por favor voltem, por favor me falem, por favor deem ideias de coisas que vocês querem ver. Hoje a gente vai estar falando sobre a carreira de Product Owner, Product, um monte de coisa, porque cada empresa chama de um jeito. A gente vai falar sobre isso mais tarde. E eu trouxe o Guilherme, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na época do Banco do Brasil. E hoje em dia ele tá na Takeaway, na Holanda, trabalhando nessa carreira exatamente. Então, Gui, se apresente. Bom, eu sou o Guilherme, mas todo mundo me chama de Gui, alguns de Croco, mas Gui eu acho que é o apelido mais famoso. Como disse o Brat, a gente trabalhou junto no Banco do Brasil, passei 13 anos trabalhando no Banco do Brasil. Comecei como estagiário, fui analista de dados, desenvolvedor web, gerente de projeto e finalmente, em 2016, que foi quando eu conheci o Brat e trabalhei com ele, eu virei um PO de verdade, um Product Owner, né? A gente apresentou um projeto lá de produto do Banco do Brasil, produto digital.
acabamos tendo a sorte de sermos selecionados e podermos desenvolver um aplicativo digital para produtores rurais. Foi muito legal. E desde 1º de julho desse ano, estou como Product Owner aqui na Holanda, na Just Eat Takeaway, uma das maiores empresas de delivery do mundo, dona inclusive de uma parte do iFood aí no Brasil. Ó, tá na Holanda trabalhando com a dona do iFood, mas é isso aí. E realmente, a gente teve a oportunidade de trabalhar numa enorme equipe de 5 pessoas, né, Gui? Onde você era o PO e tínhamos uma enorme equipe técnica. Mas eu acho que assim, eu não sei pra você, Gui, mas falando um pouco da história da gente, tipo, em trabalhos, eu acho que, tipo, a época que a gente trabalhou junto, que a gente foi pro Vale do Silício, foi um grande ponto na minha carreira, que eu sempre quis trabalhar fora, mas foi um momento que eu falei, realmente, é isso que eu quero, e eu comecei a ir atrás. Não sei se foi o mesmo pra você, quando você pôde trabalhar de PO numa equipe focada num produto, fora um pouco daquele ambiente que a gente já conhecia do banco, que é mais corporativo. Eu não sei se pra você isso também foi uma virada de chave do é isso que eu quero fazer, quero procurar algo fora. Cara, pra mim foi assim, muito, vamos dizer, esclarecedora aquela experiência, né, pra mim. Naquela época eu não pensava em trabalhar fora do Brasil. Foi uma experiência maluca pra gente, foi maneiro, né? Mas mesmo depois dos 3 meses que a gente passou fora, eu ainda não estava totalmente convencido de sair do Brasil, não, né? Eu ainda queria continuar no Brasil. Mas foi muito esclarecedor para mim no sentido de o que eu queria para minha carreira. Realmente ter trabalhado como Product Owner, para mim, fez sentido no fim das contas. Acho que eu me encontrei ali como profissional, sabe? Toda a experiência que eu tive anterior, né, como analista de dados, programador, gerente de projeto, tendo trabalhado a maior parte da minha carreira no banco, numa área de negócio, né, fez sentido para mim. Juntar TI, negócio, design, num ambiente rápido, dinâmico, para mim fez sentido. Aquilo ali, para mim, foi muito bom. Eu me descobri como PO, e realmente essa carreira de produto é a que eu quero seguir agora. E tive a oportunidade de vir para uma empresa com essa cultura de produto, sendo fora do Brasil, né? Depois de 3 anos, finalmente minha cabeça mudou um pouco. E estou curtindo esse caminho, cara. Essa profissão para mim tem sido gratificante. Maravilha. Vou aproveitar um segundinho, já tomei a água. Jota, brigadão pela raid, valeu mesmo. Muito bem-vindo todo mundo que veio com o Jota. Boa noite, Rita. Boa noite, Didio. Didio mandou uma mensagem pro Croco, que eu vou deixar o Croco ler se ele quiser. Gente, se vocês tiverem qualquer... Aí, ó, ele deu uma risadinha, Didio. Então, quem quiser fazer pergunta, gente, não se sintam acanhados. Pode fazer pergunta a qualquer momento. Se a gente não responder na hora, assim que a gente der aquela respirada, a gente vai estar respondendo. Então, sintam-se à vontade. E eu vou mudar aqui um pouco para as nossas telinhas aqui, com os sites que a gente sempre traz, com algumas coisas. Para não perder o costume, eu sempre trago alguma coisinha mais descontraída, mas dessa vez foi o Croco que sugeriu, que não é tanto cômica, mas acaba sendo. Aí, ó, Croco, a Bela já chegou com a pergunta, que é a primeira pergunta que a gente tem que responder. O que diabos é um Product Owner? Pô, pergunta capciosa essa daí. Eu acho que é mais para saber se eu sei ou não. O Product Owner, na verdade, Bela, nesse mundo aí, TI, negócio, né? O Product Owner, ele fica sendo responsável por definir o que vai ser feito, né? Em que ordem que as coisas vão ser feitas ali, mais ou menos, ou experimentadas, pelo menos, vamos dizer assim, que trazem mais valor para as empresas, né? Para os usuários dos aplicativos ou para os clientes daquela empresa, por um custo razoável, né? Eu acho que o trabalho do PO é balancear o valor que vai ser entregue com o custo de se entregar aquilo e priorizar o que vai ser feito ou experimentado.
Eu acho assim, eu também gosto de definir um pouco o PO como praticamente um elo de ligação, porque que nem se vocês verem nessa imagem, áreas de, empresas de tecnologia, muitas vezes você tem a visão de que você tem profissionais de TI, que são os desenvolvedores, você sabe que tem a galera de negócio, que normalmente vai ser CEO, CTO, um monte de coisa que estão definindo os rumos do negócio em larga escala, sempre lembrando isso, que eles estão normalmente conduzindo qual que é a visão da empresa e os objetivos da empresa. Você tem a galera de UX hoje em dia, que a gente já fez uma live sobre isso também, que vai cuidar da usabilidade, da experiência do usuário. E você tem nesse meio os Product Owners, que na verdade assim, é complicado só falar Product Owner, eu usei essa palavra pelo principal fato de que é a mais conhecida. Mas tem muita empresa que tem essa mesma vaga, mas com nomes diferentes. Ele tá quase lá a ligação. O que acontece? Tipo, uma empresa grande ou até pequena vai ter equipes de desenvolvimento menores, onde às vezes essa pequena equipe é responsável por uma parte X da solução, e essa parte X, normalmente a pessoa que será responsável por definir a visão de desenvolvimento e o caminho que eles estão seguindo é o PO. Ele cuida dessa pequena equipe ao mesmo tempo que ele conversa com a galera de negócios. Ele normalmente é quem negocia com a visão corporativa da empresa, com o CEO, com o CFO, com todos os gerentes maiores, os gerentes executivos da empresa, para negociar qual é a visão dele da equipe, e ao mesmo tempo ele que prioriza as tarefas do que ele acha que a equipe deve trabalhar nas próximas sprints, para deixar lá e falar, olha, a visão de negócio que a gente tem é essa. Aí dentro disso as equipes de desenvolvimento vão criar as tarefas e trabalhar em cima disso. Mais ou menos isso também que você acha, Croco, Gui? Cara, é por aí mesmo, Brat. Assim, como mostra essa figura aí, né? O PO, ou como você falou, pode ter uma série de outros nomes, a gente pode falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas o PO é quem tá aí no meio da equipe do desenvolvimento, o design e o negócio, né? Eu acho que a nossa cabeça é mais voltada para o negócio, mas a gente tem que saber falar techniquez e designers também, para as coisas funcionarem. Exatamente pelo fato de você estar sempre em contato com equipes de UX e desenvolvimento, você acaba sendo obrigado a não ser da área técnica. Até a proximidade com áreas técnicas foi o que me fez trazer aqui, porque apesar de não ser uma área extremamente técnica, qualquer conhecimento de área de TI, de UX que você tem, vai te ajudar nessa carreira também. Porque você vai conversar com profissionais desse jeito. Então, assim, ela é uma carreira relativamente nova nessa visão. Eu acho que, assim, a gente tinha carreiras similares antigamente, mas na visão que a gente tem hoje, que a gente tá falando aqui, eu acho que ela pode ser considerada relativamente nova, porque eu acho que ela vai ter menos de 10 anos que tá aí, e eu vejo que ela está muito em alta hoje em dia, até para contratar profissionais do exterior, que nem foi seu caso, e que nem é caso até da empresa que eu trabalho, a Vendasta, que a gente tem POs que já foram contratados estrangeiros. Então, assim, é uma carreira que hoje em dia está em alta, porque você precisa do papel do PO dentro de equipes de desenvolvimento, dentro de equipes de empresas tanto grandes quanto menores. E tem sido difícil achar PO mesmo, viu? Porque eu recentemente participei aqui de processos seletivos, né? Aqui na Just Eat Takeaway, e tem sido complicado achar gente para assumir esse papel, viu, Brat? Sim. Exatamente, pelo cargo ser novo, pelo viés de você estar lidando com coisa técnica, mas ao mesmo tempo você ter que ter uma coisa quase de gerenciamento, mas aí muda muito do que... É que é difícil falar gerente. Eu acho difícil falar gerente, tipo, em português para esse cargo, porque o brasileiro, normalmente a gente ouve gerente, a gente já imagina gerente de pessoas. E no caso, o PO, ele acaba sendo um gerente, só que de produto. Ele não cuida de pessoas especificamente, ele está cuidando de um produto. Pois é até um ponto complicado, né? Porque normalmente, para o pessoal saber, né, o PO, o Product Owner, também pode ser chamado de Product Manager, né? Existem algumas pequenas diferenças que a gente pode discutir aí, mas é a área de Product Management, eu acho que é a grande questão aqui que a gente pode discutir, né?
E uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a estudar sobre essa área, né, uma frase que ficou marcada na minha cabeça, assim, é uma grande responsabilidade com poucos poderes, na verdade. Porque a gente não é gerente de nada, na verdade, né? A gente é gerente do produto, mas de ninguém e de nada, na verdade. Também nenhum processo, ninguém. A gente está cuidando da visão do produto, da priorização, mas o como vai ser feito, ou às vezes até o que vai ser feito, são coisas que precisam ser negociadas, convencidas. A gente tem que trabalhar muito com a questão de evangelizar as pessoas e trazer as pessoas para trabalharem junto com a gente do nosso lado, porque elas acreditam naquilo que a gente está trazendo de trabalho. Eu acho que assim, é um cargo relativamente complicado que exige muito uma palavra mágica que eu já falei nos outros dois, que se chama soft skills, porque é o que o Gui falou. Você tem muita responsabilidade e pouco poder. Por quê? Você está negociando diretamente com pessoas acima de você, que tem a visão do produto, que você vai ter que convencer eles da sua equipe, qual que é a sua visão e o que a equipe, qual a direção a equipe vai tomar. Aí você chega na equipe de desenvolvimento, você não é o gerente deles, você tem o Scrum Master, você tem o Team Lead, então você tem que negociar com essas pessoas para mostrar o que você acha que deve ser o caminho do produto e o que você acha que deve ser feito primeiro. Aí você tem a UX, que ou vai estar dentro da equipe de desenvolvimento, ou vai ter uma gerência própria, que você também tem que negociar com eles qual que é a sua visão e o que você espera daquilo, e tudo isso negociando. Não é tipo... É muito diferente daquela visão antiga que é do eu quero assim e acabou porque eu mando. Não, então eu acho que esse é o grande X do Product Owner. Vamos lá, perguntas rápidas. Vamos lá, Baby Shark perguntou: é de boa viver na Holanda só com inglês? É de boa viver na Holanda só com inglês. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu acho, com a minha esposa, de férias, né? A gente viu uma propaganda do governo, e isso não é mentira, é verdade, uma propaganda do governo, que era bem assim, né? Tinha um holandês sentado num banco e falava assim: se você encontrou um holandês que não fala inglês, parabéns, você encontrou o único holandês que não fala inglês na Holanda. Então, não é assim, obviamente, mas é muito de boa viver aqui só com inglês. Eles aprendem na escola a partir dos 7, 8 anos e todo mundo fala inglês. Assim. Quando você tenta falar um holandês, eu não falo nada de holandês, estou fazendo aula agora, uma aula uma vez por semana. Mas quando eu tento falar alguma coisa em holandês, o pessoal já percebe que eu não estrangeiro, falo, fala inglês. já muda para inglês. Tá, bora lá. Eu acho que a Bela fez outra pergunta que é provavelmente o próximo ponto que a gente ia tocar, que é: Product Owner precisa saber tudo que engloba, como Business Techs e o X, ou só o básico mesmo? Essa é uma ótima para você já começar respondendo, Gui. O que eu acho, Bela, é o seguinte: a gente tem que saber o básico dos três aí, tem que ter pelo menos um básico, né? Saber como é que funciona, porque você vai trabalhar com essas três áreas muito todos os dias. A gente tem que saber falar isso, falar essas línguas com essas pessoas que trabalham nessas áreas. Mas eu acho que o mais importante é você tem que ser uma pessoa de negócio muito boa, né? Eu acho que você também ter um background de TI ou de design muito bom vai te ajudar muito, mas eu acho que você tem que falar negócio, na verdade. O papel de PO é maximizar o retorno para o negócio, né? Então você tem que entender de negócio, qual é a estratégia da empresa, aonde a empresa quer chegar, quais são os objetivos da empresa de curto prazo, de longo prazo, para você ajudar o produto na verdade, você fazer o produto para ajudar a empresa a atingir esses objetivos, a encantar seus clientes e prosperar, no fim das contas, né? Eu acho que negócio você tem que saber falar de algum jeito, né? Sim. Eu acho que assim, a UX e a TI, todo conhecimento a mais que tiver nisso vai te ajudar. Principalmente porque pensa o seguinte: a maioria das empresas hoje em dia que trabalham com essa visão de Product Owner são empresas da área de tecnologia. Não é uma exclusividade, mas é muito comum você ver empresas de tecnologia. Praticamente toda empresa de tecnologia vai ter esse cargo. Nas que estiverem trabalhando com metodologias ágeis, claro. Mas aí o que acontece? Se você tem uma visão de tecnologia boa, isso vai te ajudar a ter uma visão do produto, porque se o produto é tecnológico, isso te ajuda a ter uma visão do produto. Então não
não vai te prejudicar, entendeu? Mas você não precisa saber tudo. Você pode saber só o básico mesmo, sem problema nenhum. O importante acho que do cargo de PO, né, é a gente saber que cada um sabe fazer melhor o que cabe assim, né? Então, Sim. o programador vai saber fazer o que tem que ser feito, né? Como que as coisas vão ser feitas, no fim das contas. O designer vai ajudar a definir o que é que tem que ser feito, né? E você vai estar ali tentando ajudar o porquê, tentando explicar o porquê que aquelas coisas têm que ser feitas, né? Como elas se encaixam na estratégia da empresa e tudo mais. Você tem que saber que cada um tem a sua área, mas se você tiver um repertório, uma experiência maior para você discutir e debater as ideias com essas pessoas, facilita muito, viu, Bela? Facilita bastante, mas não é excludente. Não é necessário ter um conhecimento muito amplo nessas áreas, não. Tá, Gui, então vamos lá. A gente falou do que precisa saber, o que não precisa nessas áreas de Business, Tech e UX. Mas vamos lá. Como uma pessoa começa a ser um PO? Como ele decide ser o PO e o que ele tem que estudar? Tipo assim, decidi, quero trabalhar como PO. Onde eu começo? O que eu estudo? Cara, difícil, hein? Eu acho que primeiro, né? Se você é uma pessoa que gosta de resolver problema e gosta, assim, e tem facilidade com algumas soft skills, né? Como tentar convencer pessoas, né? Saber falar bem para poder passar a visão do produto para as pessoas, ser claro, né? Se comunicar bem, esse tipo de coisa já vai te ajudar, né? Você tem que saber que você vai possivelmente, né, arrumar briga com muitas pessoas, vai ter que abrir portas, né? Vai ter que dizer não para muitas pessoas, né? Vai ter que ter um jogo de cintura, porque não dá para fazer tudo que todo mundo quer fazer toda hora, então é importante você ter um bom jogo de cintura, boa comunicação. E, como eu falei, eu acho que o principal é se interessar por negócio, né? Se interessar por como empresas funcionam, como o planejamento das empresas é feito, como funciona a estratégia de empresas, porque você está ali para fazer o produto ajudar a atingir os objetivos da empresa. No fim das contas, é isso que importa para você, né? Então, ou seja, você tem que fazer usuários felizes para os objetivos da empresa serem atingidos. E aí sim o seu trabalho vai ser bem feito. Para começar, eu acho que se você tem eu acho que se você tiver algum background em qualquer uma dessas três áreas, você pode ir buscando mais. Se você, por exemplo, eu sou uma pessoa que começou tecnologia que nem eu comecei analista de dados, programador, nunca fui um bom programador e eu percebi que eu me interessava muito mais pela área de negócios do que a de programação, né? Então, eu comecei a estudar como a TI estava ajudando empresas a atingirem seus objetivos e suas estratégias. Eu acho que é um bom primeiro passo. Se você é um X ou um programador, um analista de dados, você pode começar a pesquisar como essas áreas ajudam as empresas a atingirem seus objetivos de negócio, suas estratégias. E existem bons cursos e bons livros aí falando sobre essa área de gerenciamento de produto, né? Eu deixei uma indicação já com o Brat mais cedo. Existe um livro que eu acho que é uma literatura essencial para quem quer trabalhar com produto. Eu tô colando aqui no chat para vocês. Chama Inspired, do Marty Kagan. Eu acho que vale muito a pena. Ele vai explicar como se constrói produtos, né? Que os usuários amam. Na verdade é o título, né? Como criar produtos tecnológicos que os usuários amem, que é muito importante. E tem alguns cursos também que eu acho que valem a pena, né? Eu já tinha feito alguns cursos na Udacity e acabei sendo um beta tester do curso de Product Management deles, que é muito bacana, fala de todo o ciclo de desenvolvimento de um produto, você tem que desenvolver alguns projetos e tudo mais. Eles estavam com um desconto, eu acho que acabou hoje, infelizmente. Mas fiquem de olho, né? Se inscrevam na newsletter que mensalmente eles mandam alguns descontos. Estava com 75% de desconto, que é muito bom. Sim. Vale a pena fazer esse curso. Se você quiser fazer um curso em português,
existe uma escola de gerenciamento de produto brasileira que também tem feito sucesso. Eu nunca vi o curso deles, mas algumas pessoas me deram referência muito boa, que é a PM3, cursos PM3. Estou mandando aqui no chat para vocês já. E assim, eu falaria que uma forma de você começar a entender o que um Product Owner faz, que eu acho que eu começaria como um primeiro passo, é talvez fazer um cursinho bem simples ou ler sobre Scrum. Porque assim, por mais que o Product Owner e o Product Manager existam fora do Scrum, porque existem outras metodologias ágeis que usam, é interessante porque lá eles vai te dar uma visão muito boa de qual que é a responsabilidade do Product Owner em geral. Claro que lembre, empresas podem ter visões diferentes. E que nem que o Gui falou da questão dele ser da área de TI, ter se interessado por negócio e ter ido para a área de PO, dentro da empresa que eu trabalho, já vi pelo menos 1 ou 2 casos de pessoas que eram devs, trabalhavam como devs, não eram devs ruins, mas pelo interesse que eles tinham na área negocial, interesse que eles tinham em querer ajudar o produto a se desenvolver e criar um melhor produto, eles decidiram deixar para trás a sua carreira de dev e seguir uma carreira de Product Owner, exatamente para poder trabalhar mais nessa área. E eu acho que assim, que nem eles puderam pegar todo o conhecimento que eles tinham de tech para ajudar a carreira deles de Product Owner. Mas ao mesmo tempo eu conheço gente que não tem quase conhecimento nenhum de tech e é um Product Owner excelente porque, que nem o Gui disse, ele tem as soft skills necessárias, ele sabe negociar, ele sabe ter uma visão de produto, ele sabe escutar, ele sabe falar, e ele sabe como uma coisa que eu valorizo muito num PO, que é saber falar não. E acreditem, é difícil. É a parte mais importante, né? Saber falar não, porque não tem jeito. Como você está ali responsável por um produto, né? Vai ter gente, às vezes o CEO, às vezes o CTO, às vezes o marketing. Vai falar, quero todo isso. mundo vai estar te pedindo coisa o tempo inteiro. Cara, a gente tem que fazer isso, a gente tem que melhorar aquilo. E você tem que saber dizer que, olha, agora não é o momento. A gente está fazendo isso por causa disso, disso e daquilo, né? Você tem que saber dizer não e ter jogo de cintura, cara. Porque senão você vai ter uma cacetada de coisa para fazer. Você vai estar falando para o time, olha, agora vamos focar nisso, daqui a 2 semanas, não, vamos focar em outra coisa porque alguém te pediu uma outra coisa, e aí começa a ficar complicado, né, porque não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Sim, antes de responder o Buzz, eu vou só fazer aquele básico, tipo, a Alura não vai ter tanto na área de PO, mas pelo menos se vocês quiserem entender metodologias ágeis, eles têm, e isso ajuda. E eles têm algumas coisas aqui na área de gerenciamento de projeto, que pode te ajudar a dar embasamento para algumas coisas, mas não vai ter tanto. Então esse aqui é uma coisa que você vai usar mais, tipo assim, quero aprender Scrum. Você vem aqui, se tem alguma outra coisa de gestão de projeto que você queira, aqui pode ter. Mas só para não perder o costume, porque vai que um dia eles decidem me patrocinar, né? Agora, eu acho que é legal. Não, eu acho que é legal só um pouquinho, Brad, só falar um pouquinho sobre PO e Product Manager, na verdade, né? Tá. O PO ele acaba sendo um papel do Scrum, né? E de algumas outras metodologias também, mas principalmente do Scrum. Então ele é um papel de uma metodologia, né? E ele tem uma responsabilidade muito bem definida nessa metodologia, que é trabalhar no backlog, priorizar as histórias, escrever histórias de usuários e critérios de aceitação para o time de desenvolvimento desenvolver o produto, priorizar, ajudar na construção da visão do produto no fim das contas. E algumas empresas até chamam o cargo de Product Owner, né? É o caso da Just Eat Takeaway. Mas, na verdade, o que essas empresas estão procurando são pessoas que façam... Na verdade, pode até existir uma pessoa que vai ser só PO, mas eu acho muito difícil, né? A maioria das empresas está procurando alguém que seja um Product Manager, que vai ajudar, na verdade, a construir a estratégia de produto, a visão de produto, comunicação, vai ter que fazer alinhamento com outras áreas internas e externas, né? E no Scrum, o papel de PO, na verdade, ele é mais voltado ao desenvolvimento do time, a entrega do produto, no fim das contas, mas a discovery, a descoberta de produto, de funcionalidades, trabalhar com o usuário, trabalhar com áreas externas e externas, fazer alinhamento
de curto e longo prazo, elas são mais voltadas ao Product Manager, né, que vai ter um papel um pouco mais estratégico. São nomes diferentes. O que eu acredito é a maioria das empresas hoje tem buscado Product Managers, mas acaba chamando de Product Owner no fim das contas, né? Eu tenho visto até que algumas empresas um pouco mais avançadas e evoluídas até tem um Product Manager e alguns Product Owners vinculados a esse Product Manager, mas normalmente eu diria que, no que eu tenho visto, existe uma confusão. As empresas querem Product Managers e chamam de Product Owners. Aqui na Vendasta a gente chama de Product Manager mesmo, então a gente não tá disfarçado o cargo. Gatos e Pudim, brigadão pelo follow, seja bem-vindo, valeu, que bom que tá gostando do conteúdo. Tio Vono, boa noite. Agora, rapidamente, vamos responder aqui o Buzo FFP e a gente volta pro cronograma. Ele perguntou, como é a visão de vocês sobre a valorização ou não de brasileiros no exterior na área de PO ou desenvolvedor? Eu vou falar rapidamente da minha visão, Buzo. Eu vou dizer que tem uma valorização boa aqui fora, eu não posso reclamar. A empresa que eu trabalho hoje, a gente tem em torno de pelo menos uns 10 brasileiros, talvez, e tá chegando pelo menos mais 4 que foram contratados recentemente, para uma empresa que a gente tá em torno de chegando a 500 funcionários ainda. Ainda não estamos em 500. E tanto PO, ou Product Manager, até curiosidade, o Product Manager da minha equipe, ele é brasileiro também. Tipo, a coisa mais engraçada, porque eu tô numa equipe que eu entrei com um Product Manager brasileiro, esse Product Manager saiu da empresa pra ir tocar uma startup dele, e a gente contratou e acabou vindo outro Product Manager brasileiro pro meu time. Então, assim, eu vejo que a visão é valorizada. Se você tiver as skills necessárias, as empresas não vão ligar de te trazer. Profissional de TI, tem muita empresa que procura bastante profissional estrangeiro e o Brasil é bem visto nesse ponto, pelo menos entre os profissionais que eu vejo e as pessoas que eu converso. Tanto que a gente tem uma empresa que eu usei, eu deixo a recomendação porque vale a pena, que é a VanHack, que foi através da VanHack que eu achei a minha vaga de emprego aqui no Canadá. Foi eles que estavam fazendo os processos de entrevista, eles estavam fazendo tipo uma feira que foi em Toronto para procurar funcionários, tinham muitos brasileiros e nessa que eu fui, a gente foi contratado em 5 brasileiros, ou seja, a gente foi tipo numa só, a empresa contratou 5 brasileiros e eu lembro que eles tinham levado, a empresa que eu trabalho tinha até levado 2 brasileiros para fazer entrevista que já trabalhavam na empresa só para poder pegar ter a entrevista na língua nativa e na língua inglesa, para eles poderem pegar tudo que eles achariam que poderiam perder, talvez pela barreira de linguagem, porque eles exigem o inglês, mas muito longe de ser o inglês fluente, eles exigem que você consiga se comunicar. Então eles tiveram cuidado de levar brasileiros na entrevista lá para Toronto, só para poder fazer a entrevista para os brasileiros em português e poder pegar todo o perfil da pessoa e não perder nada. Então, assim, a minha visão é que a gente é valorizado, principalmente porque brasileiro normalmente tem muita gente esforçada, pelo menos os que tentam sair do país e conseguem. Então, não sei, essa é a minha visão. Deixa a palavra com o Gui agora. Eu acho que o que eu vejo assim, né, aqui na Just Eat Takeaway também tem brasileiro para dedéu. A gente tem até um canal no Slack da empresa aqui, Brazucas, deve ter uns 30 e poucos que a gente já achou, né, na empresa, porque a empresa está em 25 países, então os que a gente achou aqui já tem 35. O nosso chama Made in Brasil. É ótimo ficar vendo foto de feijoada, o pessoal falando, tô com saudade, feijoada, coxinha, cachorro quente, essas coisas assim, brasileiro, né, com purê, carne moída, essas coisas. Então. Mas o que eu percebo o brasileiro é muito valorizado porque parece que a gente tira leite de pedra às vezes das coisas, sabe? A gente tem alguns desafios no Brasil que às vezes não se tem em outros países, né? Vamos dizer assim, eu e o Brat temos experiência no ramo bancário, né? Como no Brasil a gente tem uma série de desafios bancários, fraude, volume de operações. O Brasil é um país muito
diverso, como a gente tem tudo isso, a gente acaba tirando leite de pedra, porque às vezes a gente não tem todos os recursos que os outros países mais desenvolvidos têm, apesar de que hoje em dia já não é mais tão grande essa diferença, né? Mas a gente acaba tirando leite de pedra e as pessoas gostam disso, cara. E brasileiro tem essa questão de se dar bem com todo mundo, né? Eu vejo aqui na empresa, todos os brasileiros são muito bem-quistos, né? A gente é Sim. muito aberto, a gente se relaciona bem com as pessoas, a gente tem uma relação mais calorosa com as pessoas. Então, todo mundo aqui, todo mundo que é brasileiro, eu vejo que é bem-quisto, bem valorizado, né? A opinião importa. A gente é bem visto aqui, sim, cara. Eu entrevistei mais um brasileiro que quase foi contratado. A área que eu trabalho aqui são 4 equipes, a gente então teria 2 POs brasileiros, quase tivemos 2 POs brasileiros de 4. E dos times de desenvolvimento, que são 20 pessoas, a gente tem 5 brasileiros. Então, é bem valorizado, sim. Que bom. Respondeu a pergunta, Buzo? Se tiver qualquer outra pergunta, pode fazer, sinta-se à vontade. Estamos aqui para responder vocês. Tá, a gente falou de cursos, falou um pouco de como começar. A gente já falou indiretamente sobre isso, mas eu queria perguntar para você, Gui. Quais são os maiores desafios da carreira de PO? Ou PM? Vamos generalizar, fala um geral aí. Cara, eu acho que tem uma série de desafios técnicos, não técnicos. Então, a primeira é relacionamento, né? Manter bons relacionamentos. Eu acho que é uma coisa muito difícil, né? Porque ao mesmo tempo que você quer manter bons relacionamentos, você tem que dizer não várias vezes, né? Então, isso por si só já são coisas que são meio que conflitantes. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante saber é que não tem jeito, a gente não vai agradar todo mundo e a gente tem que conviver com isso e ser bem honesto com as pessoas a respeito disso. Cara, se a pessoa não gostou, não tem jeito, você tem que explicar para ela, dar a sua argumentação e bola para frente, né? Acontece constantemente de serem conversas difíceis, principalmente com pessoas que às vezes estão em cargos maiores do que o seu, numa hierarquia um pouco maior. Eu acho que a gente tem que deixar a vaidade de lado também. A vaidade é uma coisa que mexe com a gente, né? Como a gente tem... a gente pode priorizar as coisas, né? Como a gente tem esse pouquinho de poder, né? Às vezes a gente tenta levar para o que a gente acredita que é o melhor, mas nem sempre a gente está certo, né? Então, a gente tem que deixar a vaidade um pouquinho de lado, acreditar na descoberta de produto, que é uma das fases do desenvolvimento de produtos, né? Na parte de descoberta, acreditar naquilo que os designers estão fazendo a pesquisa com os usuários e estão trazendo para a gente, acreditar no time de desenvolvimento, naquilo que é possível e não é possível fazer, nas limitações que a gente tem, né? E deixar um pouquinho a nossa vaidade de lado. Às vezes, eu já passei por isso algumas vezes, né? Olhando depois e refletindo, foi fácil de ver que eu fiquei me apegando muito ao que era aquela minha percepção de alguma coisa, do que eu estava querendo construir, porque eu achava que ia dar certo, e no fim não deu certo, né? Eu podia ter ouvido as outras pessoas, os outros sinais. Na verdade, eles não são nem pessoas, mas são sinais que a gente tem que podiam estar. Então, acho que relacionamentos, vaidade, são 2 dos maiores desafios que a gente passa aí. Eu acho que isso aí quase já respondeu o que o programador tinha perguntado. E quando o PO se torna mais dono do produto que o cliente. Mas antes de responder isso aí, eu acho que assim, eu vejo, tipo assim, vendo POs trabalharem, vendo a dinâmica que eu acho que assim, 2 coisas que eu acho importantes e são desafios para uma pessoa. Uma, eu falei que é importante o PO saber falar não. Aí eu acho que um dos grandes desafios é saber como falar não, que é um pouco do que você falou, Gui. Tipo, você vai às vezes fazer outras pessoas infelizes falando não. Então é muito do segredo do como você fala esse não para minimizar a dor da outra pessoa e não gerar atritos, conflitos ou qualquer pressão nesse momento você lidando com a outra pessoa. E eu acho que isso é um grande desafio, porque cada pessoa lida com o não de uma forma diferente. Cada pessoa, existe uma melhor forma de falar não. Então eu vejo esse como um grande desafio, principalmente quando você está lidando com hierarquias acima da sua, e se for com pessoas mais conservadoras que estão mais acostumadas a
minha visão de produto é essa, faça assim. Então, assim, é mais difícil falar o não. E eu acho que a segunda também não é tão longe do que você falou, que é o desapego. Eu acho que essa palavra define bem. Que é tipo assim, você tem que ter apreço pela solução e pelo produto, mas você tem que ter o desapego suficiente para, se você não estiver caminhando no caminho correto, você consiga simplesmente abandonar esse caminho e seguir por um outro melhor rapidamente, ao invés de você ficar martelando naquela visão que você tem, porque você não consegue se desapegar, porque é aquela coisa, tipo, você é o gerente do produto, você é o dono do produto, você começa a falar, não, eu tenho certeza que esse é o caminho certo. E essa não é, às vezes, a função. A função é você tentar achar o caminho certo, mas estar preparado para mudar de caminho se necessário. Essa é uma dificuldade grande mesmo, né, Brad? Eu acho que a gente ouviu isso, né, quando a gente estava construindo o nosso consultor virtual lá no Banco do Brasil, é que é mais importante, né, a gente se apegar ao problema que a gente está tentando resolver do que a solução que a gente está propondo, no fim das contas, né? Porque o que vai trazer o retorno, na verdade, o que vai satisfazer as pessoas é resolver o problema. Não importa se vai ser a solução A, B, C, D, E, F, G, tanto faz, né? A pessoa quer que o problema dela seja resolvido. E isso é muito difícil mesmo, porque às vezes, cara, você está trabalhando numa coisa há meses, né? Semanas, meses, você investiu todo o seu tempo ali, muito do seu tempo e do seu... você fica apegado àquilo que você está fazendo, né? Então, abrir mão é complicado mesmo. Mas e aí? Responda o programador. E quando o PO se torna mais dono do produto que o cliente? Capa. Cara, na verdade é difícil dizer, né? Eu acho que isso acontece por conta do que a gente falou, vaidade ou não ter o desapego, né, na hora certa. Eu acho que o que importa é a gente saber, um papel muito importante do PO é saber ser consciente e avaliar aquilo que importa no fim das contas, né? Porque a gente pode ter várias métricas e a gente pode manipular essas métricas para fazer a gente acreditar no que a gente quiser no fim das contas, né? A gente tem que saber qual é a métrica que realmente importa ali para a empresa, e se a gente não está conseguindo ajudar naquela métrica de negócio, no fim das contas, a métrica que importa mesmo, a gente tem que entender que a gente está fazendo alguma coisa errada, cara, e seguir em frente, e baixar a cabeça e falar, não, melhor a gente replanejar, acabar com esse produto. Acho que uma parte importante do PO é saber quando que o seu produto chegou ao fim, né, também. Acho que é importante a gente já ter isso em mente, né? A gente está construindo um produto que não vai existir para sempre. É difícil uma coisa que exista para sempre, né? Um produto não é que nem um projeto que tem início, quer dizer, ele não tem um fim definido, mas a gente tem que saber que aquele fim, ele vai chegar em algum momento. Você está mantendo o produto, evoluindo ele, de repente vai construir uma outra coisa que vai substituir esse produto que você está mantendo hoje. A gente precisa saber o que medir e se está dando certo ou não está dando certo. A questão de mudar de rumo, que nem a gente teve com o Agrobot, que eu lembro da palavra mágica que eles sempre falavam, que era o pivotar. Tipo, vamos pivotar para outro caminho, que é para você, tipo assim, você tem que ir pro caminho da solução, de resolver o problema e não da solução que você imaginou que era certa. Então eu acho que isso é um grande X. Eu acho que também, o programador, eu acho que essa questão do PO se tornar mais dono do produto que o cliente é muito também algo que a empresa, como empresa, tem que ter isso em mente, que é o quê? O PO, ele sempre vai estar se reportando para hierarquias mais altas. Ele vai estar, pelo menos aqui fora, tipo, na empresa que eu trabalho, a gente tem one-on-ones frequentemente, tanto com a equipe o PO, eu tenho o one-on-one com o PO frequentemente para a gente discutir a visão dele do produto, com o que a gente anda fazendo. Ele vai ter com a gerência executiva, ele vai ter com conversa com outros POs também, que é exatamente para tentar evitar que um PO se torne mais dono do produto que o cliente e que tenha muito apego àquilo. Então, tipo, a empresa pode estar lá para dar esse suporte, entendeu? Tá dando feedback constantemente, falando, olha, beleza, mostra a métrica que você está mostrando não é o que interessa para a empresa. A gente tem reuniões semanais
para mostrar o que cada equipe está tendo de métrica, ou como a equipe está impactando a métrica que ela se comprometeu a impactar. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante dentro da empresa para evitar que isso aconteça, porque é normal, isso vai acabar acontecendo. A partir do momento que a pessoa começa a cuidar muito de um produto, é muito fácil ela criar um apreço por aquilo e começar a ter a visão própria dela do que seria o caminho ideal. Eu acho que a gente tocou um ponto importante aqui, né? Métrica, e eu acho que é o ponto principal, assim, né? É o maior amigo do PO. Exatamente. A gente saber o que a gente está medindo, como que o que a gente está construindo está impactando as pessoas, né? Essa é a parte mais importante. Eu acho que construir produto é ajudar a resolver problemas de pessoas, problemas reais de pessoas reais, né? Então a gente tem que saber como é que a gente mede para saber se a gente está resolvendo mesmo o problema ou não está. E tem que saber que, cara, às vezes a gente não está resolvendo o problema. Aquilo que a gente fez não está resolvendo o problema. Faz parte, cara. Faz parte. O livro que eu indiquei para vocês, o Inspire, de Marty Kagan, fala, né? Equipes muito boas de produto e muito desenvolvidas estão fazendo cerca de 10 a 20 experimentos semanais no produto delas, né? Então, vamos supor que você é um Product Manager de checkout de uma plataforma de e-commerce, né? Então, trocar o botão de lugar, adicionar um novo meio de pagamento, alguma coisa. Algumas dessas coisas vão dar certo, outras vão dar errado. A gente tem que saber medir, saber o que está dando certo, o que não está dando certo, fazer os experimentos. E que nem o Brat disse, às vezes é pivotar. E pivotar significa mudar de rumo, né? Pode ser de rumo no sentido da solução como um todo, no público que você está tentando atingir. São várias possibilidades por aí. Exatamente. Espero que tenha respondido, programador. Baby Shark perguntou: o PO é a única pessoa responsável por definir o produto? É uma pergunta complicada. Eu acho o seguinte: o PO, na verdade, ele está representando toda a área de negócios, toda a área de produto, vamos dizer assim, no que diz respeito àquele produto que está ajudando a empresa a chegar em algum lugar, né? Na verdade, ele tem a palavra final, mas ele tem que lembrar que ele está trazendo o peso de estar definindo pela área de negócio, junto com os business, com os analistas de negócio, com os gerentes de negócio, às vezes com o departamento de vendas, o departamento de marketing. O PO vai estar trazendo o peso de toda essa galera para definir como é que vai estar o produto dele, o backlog dele, né? Na verdade, o PO pelo Scrum, ele está cuidando de definir, né? O Product Manager, ele seria quem definir, de priorizar quais vão ser as tarefas, como é que vai ser construído, e o Product Manager ou um gerente um gerente sênior de produto, alguma coisa assim, estaria definindo como é que é o produto. Mas, na verdade, o PO ou o Product Manager, ele está respondendo pela área de negócio da empresa no produto. Ele tem a palavra final, mas ele carrega o peso de trazer as opiniões de todas essas áreas, jurídico, marketing, vendas, tudo. Ele está respondendo por muita gente. É difícil dizer que é só o PO que é responsável. Eu acho que nunca vai ser só o PO, mas normalmente é ele que está gerenciando o produto no final. Tipo, ele normalmente, não que tenha a palavra final, mas normalmente ele que prioriza. No Scrum, basicamente a gente tem o backlog do produto, que é definido pelo PO, e tem a priorização, que também é definida pelo PO. Ele fala, olha, eu preferia que isso fosse feito primeiramente, e aí o resto é tudo negociado, mas como o Gui disse, sempre tendo em vista todas as outras áreas de negócios que vão estar falando o que eles acham prioritário ou não. Vamos lá, pode falar. Eu gosto de falar o seguinte, sabe, Brad? Quer colocar a culpa em alguém? Bota no PO. Pode colocar em mim, coloca no PO. Jamais fiz isso. Coloca no PO. O PO é responsável pelos acertos e pelos fracassos, eu diria, né? Mais pelos fracassos. Os acertos, aí quem fez, normalmente quem colocou a mão na massa no fim das contas foi o time de desenvolvimento, os designers e tudo mais.
pode ficar por eles, mas os fracassos pode colocar na conta do PO. Mas eu acho que uma coisa também interessante para um PO é não ter medo de errar, por causa que eu acho que é assim que você vai aprendendo o que é o melhor produto. Por isso que vem, se você não tiver medo de errar, você tem que também praticar o desapego, porque se errou, você tem que aprender a desapegar daquilo, só pegar o que vale a pena de aprendizado daquele erro para ir para um caminho melhor. O problema é a pessoa que erra, mas continua apegado àquilo e continua errando. Mas vamos responder o Chuck Norris agora, o Didi. Ele perguntou que tem 2 perguntas, vamos lá. Vocês colocam métricas de negócio no trabalho de vocês, aumentar X% as vendas e etc. E 2, como vocês medem o impacto do trabalho do time de vocês, essas métricas de negócio, versus o trabalho do time de marketing comercial e outros. Eu vou responder rapidamente, até porque essa é até uma coisa interessante. Eu trabalho exatamente numa equipe que é muito próxima à equipe de marketing, por causa que eu trabalho mais diretamente com aquisição. Então, o que acontece? A gente tem as métricas são da equipe multifuncional, ou seja, não engloba apenas o meu time de desenvolvimento, não engloba apenas o meu PO, engloba toda a equipe. Então, tipo assim, a métrica que tá lá para medir, tantos por cento de venda, ou tantos por cento de alguma coisa, tipo de leads novos chegando. Isso aí é uma métrica que é de toda o nosso esquadrão, por assim dizer, todo o nosso grupo de aquisição. Aí nas apresentações e nos momentos que a gente cada um faz uma apresentação do que cada equipe, cada grupo está fazendo para impactar aquela métrica, e a partir daí você avalia. Claro que assim, às vezes a gente consegue ter métricas mais focadas para uma equipe X. Aí essa equipe X vai usar 2 métricas, a métrica geral de todo o grupo de aquisição e a métrica mais reduzida. Mas que nem no meu caso, a gente usa a métrica geral apresentando os aprimoramentos e tentando sempre medir com as entregas o que isso foi impactado. Às vezes é difícil medir, mas é aí que vem a grande sacada do PO e a proximidade dele com métricas. Normalmente é o PO que vai estar muito próximo das métricas para tentar pegar essas métricas e descobrir se a gente está caminhando no caminho correto, porque ele está muito mais próximo do negócio, então ele normalmente sabe o quanto ele quer impactar em cada métrica. Então eu acho que é muito importante ter a métrica naquilo lá. Brigadão, Blade, valeu. Gui, você. Cara, Didio, respondendo assim, né? Se não tiver métrica, eu acho que a gente já está começando errado, cara. Se a gente não estiver medindo o que a gente está fazendo, eu acho que a gente já começa do pressuposto errado, né? Se a gente não está vendo o resultado, como é que a gente vai saber se o que a gente está trabalhando é bom ou ruim no fim das contas? Eu acho que não só como PO, acho que todo mundo que está trabalhando tem que ter um jeito de medir se aquilo que ele faz é bom ou é ruim, né? Então, se a gente está trabalhando sem métricas, eu acho que a gente já começa meio capenga, no fim das contas. E no meu caso, eu estou sempre tentando trazer para os nossos times, né, que a gente tem métricas. No caso, como eu e o Brat trabalhamos juntos no produto, era um produto novo, né? Então as nossas métricas principais eram a aquisição de usuários, no fim das contas, né? Hoje eu trabalho num produto que é back-end, processamento de pagamentos, numa plataforma de e-commerce, né? Então, a minha métrica é taxa de sucesso no checkout, em pagamento e tudo mais. Então, a gente tem sempre que ter uma métrica que está ajudando a uma métrica, um objetivo da empresa, no fim das contas, né? Então, aumentar em X% a conversão, aumentar em X% a taxa de sucesso de um processamento de alguma coisa, esse tipo de coisa tem que estar sempre na nossa cabeça, né? E o segundo é muito complicado, né? Eu acho que a métrica, existem as métricas de time e as métricas da empresa, como o Brad falou, né? Eu acho que o importante é a gente saber que a métrica da empresa às vezes é mais importante do que a nossa, né? Eu acho que normalmente o que faz as empresas maduras e traz mais frutos é assim, a gente ter objetivos e métricas mais globais, né? Talvez ali daquele produto que você está trabalhando, né? Da sua área de produto, sua vertical de produtos, alguma coisa. E se você quiser saber o que exatamente está impactando aquela métrica positiva ou negativamente,
você tem que conduzir experimentos não simultâneos, né? Não adianta eu fazer um experimento de marketing ou uma ação de marketing ao mesmo tempo que eu lanço uma funcionalidade nova, eu não vou conseguir saber o que fez efeito ou não fez efeito no fim das contas, né? Exatamente. Eu teria que fazer experimentos que não estão acontecendo simultaneamente ou dividir o meu público para eu saber que esse público eu estou experimentando uma funcionalidade nova para saber se vai ter um resultado X ou Y, e nesse outro grupo é um grupo que está sendo impactado por uma ação de marketing, e de repente eu comparar qual que dá mais resultado, uma funcionalidade nova ou uma ação de marketing, alguma coisa desse tipo. Espero ter te respondido de alguma Já forma. Respondendo o que você perguntou a questão de tem gente surfando na onda provocada por outros times, o Gui já respondeu. Basicamente, se for experimento, vai ser não simultâneo, que é o que o Gui falou, tem que ser tudo organizado, normalmente pelos POs. E normalmente, assim, se você não tem lançamentos simultâneos, é difícil por você surfar na onda de outro, porque você consegue perceber por métricas o impacto de cada um, entendeu? Assim, pode acontecer, não vou falar que é impossível. Impossível não é. Mas é muito difícil hoje em dia com o número de métricas que você consegue ter dentro de um aplicativo, dentro de uma solução que você pode controlar e você pode ver, tipo, que nem quando você lança uma campanha de marketing nova no Facebook, você tem o nome da campanha, e tudo que entra pelaquela campanha vem com o nome da campanha, então você consegue saber o que foi da campanha de marketing. Então você consegue, tipo, separar o que veio de campanha de marketing do que está sendo feito em outros lugares. Então assim, mas é delicado. Normalmente isso aí vai ser muito negociação e muito acompanhamento de métrica e definição de datas para começar cada experimento, que normalmente os POs vão tocar isso aí. Vamos lá, que o programador fez mais uma pergunta. Já precisou engolir seco algo, requisito, ideia, sei lá, que sabia que não ia pra frente porque o cliente era inflexível? Gui, e aí? Cara, eu tenho alguns exemplos, nunca tive nenhum, vamos dizer assim, drástico de dizer assim, você vai ter que fazer isso agora, desse jeito, e não tem conversa, sabe? De alguma forma a gente sempre conseguiu conversar, argumentar e tudo mais, mas a gente tem um caso clássico, o Bratiali viveu isso junto comigo, o Alexandre Lima, se ele ainda estiver aí também, ele estava nessa reunião, mas a gente apresentou um produto pronto, né, que a gente tinha testado, um MVP, e queria botar na rua para chegar até 1.000 pessoas, né, impactar 1.000 pessoas num banco muito tradicional. E o presidente desse banco falou, cara, beleza, gostei, pode fazer amanhã, manda ver aí, podem começar a divulgar e tal. E no outro dia eu recebi 2 ligações, uma do marketing e uma do jurídico, falando que não podia, né? O presidente falou que podia, mas não podia, porque as cores não eram as cores adequadas para a empresa que a gente estava usando no aplicativo, e o nome também não era o nome que agradava, podia de repente ter algum problema, alguma coisa desse tipo. Então, o presidente falou, pode botar na rua, o presidente do banco falou, o botar na rua... depois que o presidente falou isso, demorou 5 meses, então... Foi uma luta. Mas eu nunca tive nada de funcionalidade ou de alguma coisa assim que alguém acabou me obrigando a fazer, né? Até porque se chegar nesse ponto, eu acho que eu vou estar num lugar muito, muito ruim, viu, programador? Eu acho que... talvez não seja um lugar que eu queira estar, não, viu? Eu já passei por isso também dentro do banco, no projeto do Agro Digital, que eles queriam funcionalidades, mas aí o programador veio muito o segredo do que o Gui falou, é saber falar não. Eu não tava como PO, na época eu tava praticamente liderando a equipe que ia desenvolver a parte do mobile, que eu trabalhava na equipe de mobile do Banco do Brasil. Eu conversei com os meus gerentes, tanto diretos e acima do meu gerente, expliquei a situação, fiz todo o orçamento, expliquei para eles, falando, o que eles querem não dá para entregar no prazo, o que dá para entregar é isso. Se você tem todo o embasamento das pessoas de cima entendendo, e você sabe falar não e sabe segurar o seu posicionamento, muitas vezes você consegue resolver. Tá certo, que pode ser que tenha casos que você acaba tendo que fazer, mas eu, graças a Deus,
não parei também a ponto de, faz aí porque a gente quer e tem que fazer. Eu sempre consegui contornar mesmo que demorando. Como foi o caso do Agrobot. O Product Owner tem uma coisa legal, né? O Owner, nessa palavra, no nome do papel aí, o Product Owner. O Owner, para mim, tem um significado muito forte, né? De você ser dono e entender, não de ser dono de mandar na coisa, né? De ser sua e tudo mais, mas de você entender aquilo a fundo, né? Uma coisa que é sua, que você entende. Então, quando você tem argumento, cara, não adianta. Se alguém... Sabe, às vezes vem um cara que está muito acima de você na hierarquia e fala, tem que fazer isso agora. Você fala, cara, a estratégia da empresa diz isso daqui e eu estou trabalhando nessas 2 ou 3 coisas, eu estou desenvolvendo essas 2 ou 3 coisas, sei lá, normalmente uma, né? Pelo menos, mas vamos dizer que para o trimestre, né? Eu tenho essas 3 coisas que eu me programei aqui para desenvolver no meu roadmap de curto prazo aqui, para ajudar nessas métricas. Você quer que eu pare alguma coisa dessas, né? Para não atingir a estratégia da empresa para fazer isso que você está me pedindo agora. E aí passar a bola para a pessoa. Normalmente isso funciona, viu, cara? Passa a bola para a pessoa, você mostra que você entende aquilo que você está fazendo, que aquilo vai ajudar a empresa, que você entende a empresa, e passa a bola para a pessoa. Fala, cara, ó, a empresa está dizendo para fazer isso e você está me dizendo agora para fazer esse outra coisa. E aí, o que a gente faz? É aquela coisa, você explica o porquê você está fazendo, mas ao mesmo tempo você vira da pessoa e fala, me explica o porquê eu tenho que fazer isso. Tipo, me convence, vende pra mim. Tipo, o que a empresa vai ganhar com isso? Qual vai ser o lucro? Qual vai ser a vantagem? Que métrica que ele vai estar impactando com aquilo? Aí vem a graça da métrica. A métrica sempre vai ser tua amiga. Você fala, beleza, que métrica que isso vai impactar? Eu acho... Não, calma, não é eu acho. Você quer fazer isso? Então faz um levantamento, pede pro pessoal de UX fazer uma pesquisa, prova que aquilo vai dar certo, pelo menos em conceito, em ideia, antes de simplesmente falar faça. Que é o que o Gui falou, pede pro cara, explica a empresa e vira pra ele, fala agora me fala você, por que eu tenho que fazer essa sua solução antes da que eu tô fazendo agora? Muitas vezes vai resolver. Porque muitas vezes a pessoa não vai conseguir te dar uma visão tão boa quanto a que você tem. É isso. Se você tem argumento, se você manja mesmo do negócio, dificilmente alguém vai ficar falando, não, eu sei mais que você. É complicado, é difícil, cara. Quando você mostra pra pessoa assim, a gente tá nesse caminho por conta disso, né? E aí, vou parar? A pessoa já fica meio que na defensiva depois. Sim. Gui, enquanto o pessoal vai pensando em mais perguntas, se tiverem perguntas, gente, vai mandando. Vamos fazer uma pergunta crucial, então. Oportunidades de mercado hoje em dia para Product Owner. Tanto para Júnior quanto para Pleno, mas principalmente, vamos começar, para quem está querendo começar nessa área. A pessoa, beleza, viu o curso que você falou, vou fazer, mas como que é o mercado de trabalho para ela hoje em dia? Tá fácil entrar? É fácil achar coisa dentro do Brasil, fora do Brasil? Cara, para ser bem sincero, viu, Brat, eu não vou saber responder essa pergunta muito, não. Eu não sou eu não... Vamos dizer assim, eu nunca estive no mercado de verdade, né? Eu passei 13 anos no banco e agora estou na minha primeira jornada no mercado, né? E foi uma oportunidade que apareceu, né? Eu não estava procurando, não tinha me lançado no mercado, né? Estava querendo, mas não tinha me lançado no mercado ainda. O que eu acho a maioria das empresas tem entendido que o jeito antigo, tradicional, né, de coisas muito processualizadas e tudo mais, tem mudado. As empresas no Brasil, pelo menos quando a gente estava trabalhando lá no banco, a gente tinha a oportunidade de conversar com várias empresas, as empresas estão tentando mudar para uma cultura um pouco mais de produto, de experimentação, de trabalhar mais próximo dos seus consumidores, usuários, né, no fim das contas. E isso vai abrir uma oportunidade para quem entender disso, para quem souber fazer essa ponte entre negócio, design e TI, né? Seja lá qual vai ser o nome do cargo que vão utilizar no fim das contas. Mas certamente dá para ver que no Brasil as empresas mais tradicionais estão tentando ir para um caminho mais ágil, um caminho de cultura de produto ao invés de processo. Então, acho que isso traz muitas oportunidades, com certeza.
Ó, o Bozo falou aqui, acho que o Guilherme, como dono do produto, deveria recomendar a migração do processo para COBOL e abrir vaguinhas lá. Pronto, já sabemos que é do banco, Bozo. Cara, COBOL, eu vou dizer assim, ó, eu tava conversando com um colega aí do banco e ele falou que estava pesquisando e muitas empresas europeias procuram programadores de COBOL, viu? E no Banco do Brasil a gente tinha muita gente Sim, especializada em COBOL, né? Então, sim. pode ser aí uma oportunidade. COBOL é uma linguagem que eu sei, não trabalhei muito e sei, mas eu não coloco no meu currículo. Só para não arriscar. E entrega idade, cara, às vezes. Entrega. Sem contar as linguagens que você aprendeu em época de faculdade, entrega muita idade. Gui, tá, vamos lá. Então, e você me passou o LinkedIn também do Kagan, do Marty Kagan. Why? Pois é. Cara, assim, eu acho que quem tá interessado nessa parte de produto, né? Como eu falei, o livro Inspired é um grande começo, mas mais importante, né? O autor do livro, o Marty Kagan, ele é, para mim, o papa nesse assunto de produto, né? Então, quem quiser segui-lo, ele compartilha muita coisa mesmo. Ele tem uma experiência de mercado e trabalhou com diversas empresas de digital, né? De construção de produtos. Então, ele fala muito de como fazer descoberta de produto, como saber por que uma coisa tem que ser feita e o que tem que ser feito, né? E como fazer essa coisa e entregar no fim das contas, que são as duas fases, né? Descoberta e a entrega, no fim das contas, que fazem parte do processo de desenvolvimento do produto. Ele compartilha muita coisa gratuita, ele tem um grupo de produto, chama Silicon Valley Product Group, tem curso, blog, e ele está sempre compartilhando coisa interessante. Então, quem quer começar nessa área aí ou quer se aprofundar um pouco mais, vale a pena seguir ele. Eu pago o pau mesmo. Ai, Gui. Mais algo que você queira falar, compartilhar, enquanto o pessoal vai pensando nas últimas perguntas? Cara, eu acho assim que eu gosto muito, né? Me satisfaz muito. Eu sou uma pessoa um pouco inquieta, então trabalhar com produto me dá a oportunidade de trabalhar com várias coisas, tentar resolver problemas, né? Desafios, problemas de pessoas, o que é muito legal. E sempre tem aquela emoção, né? De negociar, de estar tentando convencer as pessoas, de trabalhar como um evangelista dentro da empresa, de que aquilo que você está fazendo é para ajudar a empresa a atingir seus objetivos estratégicos e tudo mais. Então, eu gosto muito, né? Se algum de vocês tem interesse nessa parte de resolver problemas, ajudar empresas a atingirem seus objetivos, acho que vale muito a pena se aventurar nessa área aí. É uma aventura. Ó, o Bozo perguntou, poderia dar alguma dica para desenvolver as soft skills, que acho a parte mais complicada? Bozo, eu vou já falar que eu tô tentando, eu tô procurando, que eu pretendo trazer uma live só para falar sobre soft skill, porque realmente é complicado. Hoje em dia eu falo que as empresas olham muito soft skills, mas é que assim, é difícil, porque cada soft skill eu acho que você pode tomar atitudes diferentes para poder desenvolver. Vamos supor que nem um exemplo, saber conversar, oratória, é uma coisa que teatro pode te ajudar, fazer curso de oratória pode te ajudar, sair para algum lugar e conversar com pessoas novas do nada pode te ajudar. Tipo assim, eu acho que o grande X é você ir exercitando. Só que primeiro de tudo, eu acho que é o autoconhecimento. É você sentar com você mesmo e falar, ok, quais as soft skills precisa, quais eu tenho, quais eu não tenho e o que eu posso fazer para ter. Eu acho que se você começar sabendo as suas soft skills que você não tem e quer trabalhar, já é um excelente começo. Que muitas vezes a pessoa não percebe que ela não tem uma específica soft skill. Tipo, a pessoa não percebe às vezes que ela não sabe expressar as ideias dela tão bem. Às vezes ela até sabe falar, mas ela não consegue se expressar tão bem, só que ninguém fala isso pra ela, então às vezes ela não consegue perceber isso.
Alguma Eu acho outra que o dica? Bright falou duas coisas importantes aí, né? A primeira é realmente, eu concordo muito, que é o autoconhecimento, né? A autocrítica. Então, o que você primeiro você entender o que você está fazendo que não está funcionando. É minha comunicação, é o jeito de convencer as pessoas, né, a parte de liderança, as pessoas não estão confiando ou seguindo o que eu estou tentando conduzir ali no fim das contas. Eu acho que a primeira parte é essa de autoconhecimento mesmo. E a segunda, que nem o Brad falou, da aula de teatro, mas eu acho que talvez seja se desafiar, né? Então, se você sabe que é alguma coisa que você não está indo muito bem, eu acho que se desafiar, se tirar um pouco da zona de conforto é importante. Seja fazendo uma aula de teatro, de repente se voluntariando em alguma coisa que você possa desenvolver essas... Às vezes você não tem tanta oportunidade de liderança no seu trabalho, na função que você está hoje, né? Mas fazendo alguma coisa voluntária, trabalhando numa instituição voluntária, você pode, de repente, ter. Ou se lançando no mercado para tentar fazer coisas novas, né? Por exemplo, em uma parte da minha carreira aí no banco, enquanto eu ainda era funcionário do banco, eu sentia a necessidade de trabalhar em coisas um pouco mais desafiadoras, entender como é que o mercado funcionava um pouco, então eu fui um freelancer de desenvolvimento de sites, né? Eu e a minha esposa trabalhamos juntos. Isso me fez aprender a vender, né? A vender, precificar o meu trabalho, a vender o meu trabalho, a vender o que eu sabia fazer e tudo mais. Então, foi uma coisa que a gente se desafiou juntos e eu acabei desenvolvendo um pouco mais minhas soft skills de alguma forma, né? A gente tem que aprender a ser mais vendedor, sabe? Sim. Essa é uma das partes mais importantes, né? Uma das soft skills mais importantes. Então, a experiência, cara. Quanto mais experiência você for acumulando, se for se desafiando a viver novas experiências, eu acho que mais vai desencadeando essas soft skills de alguma forma. Isso. E se você tem o autoconhecimento e você tá sempre lá se analisando e tentando entender o que você tá melhorando ou não, você tem que praticar aquilo que você tem dificuldade. E quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Mas sempre lembrando, você tem que sempre estar se avaliando. Tipo, eu fiz X, isso ajudou a melhorar? Sim ou não? E aí vem também a questão do que eu acho que é uma das soft skills, mas que às vezes é difícil para as pessoas, mas eu acho essencial hoje em dia ter, que é ter ter a maturidade e ter eu acho que maturidade é a melhor palavra, de saber receber feedback. Não só pedir para os outros, mas saber receber feedbacks, tanto construtivos, sempre, claro, mas tanto bons como ruins. Porque se você está recebendo uma crítica, você tem que tentar ter a maturidade e pensar, ok, a pessoa não está me ofendendo, ela está me dando uma oportunidade de melhorar. É difícil. É muito difícil, ainda mais no começo. Mas você tem que praticar isso e ter a maturidade de pedir pra pessoa, o que você acha que eu poderia melhorar? Tipo, o que você acha que eu tô fazendo errado? E ter a maturidade de receber isso na boa e falar, beleza, é isso, o que eu posso fazer pra melhorar? Entendeu? Porque é muito comum as pessoas receberem um feedback ou pedirem um feedback e receberem e se sentirem magoados, achando que aquilo foi um ataque à pessoa. Aí ela não vai fazer nada pra melhorar e ainda vai ficar com birra da pessoa que deu o feedback. Não sei se você concorda, mas essa é a minha visão, ao menos. Eu concordo contigo, Brat. O feedback é importante. E é difícil, é muito difícil a gente ter os feedbacks Sincero. bons na carreira, né? Eu acho que a gente achar pessoas que estejam dispostas a nos ajudar a crescer é muito complexo, né? Muito complicado, é difícil. A gente sofre muito com isso. E isso eu vou te Se falar você que é achar uma. algum. Desculpa te cortar, mas isso eu vou te falar que é uma coisa especial para quem é brasileiro. Por causa que a gente no Brasil, a gente não tem. A gente é educado a ser educado com os outros, a tipo, não magoar os outros. Então, tipo, dentro do Brasil mesmo é muito difícil achar uma pessoa que vai sentar e falar, olha, eu acho que você poderia melhorar nisso. Isso é uma coisa que eu vi que aqui, pelo menos no Canadá, é muito diferente, que eles te falam. E isso eu acho genial, porque, tipo, isso me permite melhorar e corrigir meus pontos de falha. Que nem quantas vezes no Brasil você não vê pessoas que são demitidas e não sabiam que estavam fazendo nada errado. Por quê? Porque ninguém falava. A hora que ela é demitida, ela fica surpresa porque, tipo, ninguém nunca falou que ela tava fazendo errado.
Eu acho que um choque grande que eu tive aqui trabalhando no exterior realmente é esse, né? O mais importante, sim, lógico, né? O feedback, as pessoas serem diretas é bom, mas o que eu achei mais legal foi a cultura do one-on-one, que o Sim. Brat falou mais cedo aí, né? Que é a reunião um a um, você e seu gerente, né? Normalmente, ou se você é o gerente, você e o subordinado, no fim das contas. Mas é nessa reunião que normalmente se fala sobre tudo e sobre o feedback de como você está indo, você tem uma percepção de como tá indo o seu trabalho ali no fim das contas. Que no Brasil a gente não tem muito, realmente. Pelo menos eu nunca tinha tido isso na minha carreira profissional, né? Normalmente tinha as avaliações 360 no fim de semestre, alguma coisa assim, mas não era uma coisa tão objetiva, né? E aqui eu vejo que todas as empresas tentam ter essa cultura do one-on-one constante, né? Então, semanalmente eu tenho uma conversa com o meu team lead, meu manager, para falar sobre como está indo o meu trabalho, o que está indo bem, o que está indo ruim. Parece meio psicólogo, mas é bem legal. É quase isso. Mesma coisa, no banco eu até tinha, mas era tipo assim, bem ocasional. Era tipo cada 2, 3 meses. Na empresa atual que eu tô, a cada 2 semanas eu faço one-on-one com todos do meu time. A cada 2 semanas eu faço one-on-one com a minha engineering manager, que é quem tá acima de mim. E a cada 2 semanas eu faço one-on-one com o PO do meu time, o PM do meu time, que é exatamente. E é legal que é tipo assim, não só é o momento de você pedir o feedback pra pessoa poder te dar pontos que você pode melhorar, porque eu sempre falo, gente, você tem alguma coisa que você acha que eu poderia melhorar, que eu não tô fazendo do jeito que você acha ideal, me explique, porque eu sempre quero pra tentar me aprimorar, mas é o momento que também você tira pra perguntar como a vida da pessoa tá indo, porque isso afeta o trabalho dela. Então, assim, é o que o Gui falou, é quase um momento psicólogo. É quase aquele momento, tipo, vamos lá, momento desabafo. Eu acho que quando a gente tem essa cultura de ter uma coisa mais constante, né, que você sabe que vai estar acontecendo semanalmente ou a cada 2 semanas que seja, é muito mais fácil do que uma avaliação semestral ou uma avaliação anual, né? Porque às vezes as pessoas esquecem ou elas falam, pô, não vou colocar tanta coisa aqui. E semanalmente não, você acaba conversando com a pessoa sobre os problemas que você está percebendo ali semanalmente. E o seu gerente também já te dá os exemplos diretamente naquilo que aconteceu, que está fresco na memória dele, né? E fica muito mais fácil se desenvolver desse jeito. É uma coisa que eu espero que as empresas brasileiras comecem a adotar de alguma forma, com mais afinco. Isso é uma coisa que eu também estranhei no começo, mas que eu acho muito legal, os one-on-ones direto. O nosso querido amigo Flecha perguntou, quantas horas por dia um PO trabalha? Pô, Flecha, perguntou para a pessoa errada. Eu gosto muito de trabalhar assim, então eu às vezes sou sem limites. Minha esposa reclama bastante. Mas assim, vamos dizer, né? Meu horário de trabalho aqui são 8 horas, eu não tenho ponto nem nada, mas são 8 horas por dia. Eu diria que boa parte dessas 8 horas eu estou em reuniões com áreas de negócio, com marketing, jurídico, com outros POs, com meu gerente, com o time, né? Boa parte dessas minhas 8 horas diárias, eu diria que é em reuniões de alinhamento ou de alguma coisa assim. Eu diria que por dia, o dia que eu tenho 4 horas de foco para trabalhar realmente focado em alguma coisa de produto, é um dia muito bom. Tá, aí, mais uma dica para quem quer ir pra carreira de PO. Goste de reuniões, porque tu vai participar de um monte. Ou seja bom em se comunicar assincronamente, né? Sem precisar estar todo mundo numa reunião. Sim. E você começar a substituir as reuniões por algum outro tipo de comunicação. É que assim, às vezes a reunião não é nem necessariamente a reunião, às vezes é você, PO, apresentando algo para outras pessoas, né? Mas isso. É que tudo acaba virando no calendário como reunião, meetings. Mas é isso aí. Gente, vocês têm mais alguma pergunta pro Gui? Senão eu vou liberar ele, porque aí são que horas, Gui? 2h22 da manhã. Pra vocês verem, ele está às 2h22 da manhã
aqui eu tô às 7h22 e vocês aí estão às 10h22. Então estamos em 3 fusos diferentes. Aí, ó, o Flecha falando que ele é UX Researcher, participa 6 horas por dia em reunião. Tá parecido. É tipo isso mesmo, Flecha. E aí, gente, mais alguma pergunta pro Gui? Vou dar 2 minutinhos aí pra vocês pensarem, perguntarem. Se já tiverem sugestões para próximos temas, deem sugestões. A curiosidade do Gui, que ele falou que trabalhava muito, na época a gente tava no projeto do Agrobot, ou Antigo Chico, trabalhamos muito de madrugada, hein, Gui? A gente sentava naquela, sei lá, mesinha, bancadinha da cozinha do apartamentinho que a gente morava e ia. Pois é, ali ia, né, Brat? Ali ia. Até, ó, o Flash tem ele já vai fazer. Até pra saberem, eu e o Gui a gente se conheceu nesse projeto que a gente foi trabalhar no estilo startup dentro do banco. A gente foi pros Estados Unidos, no Vale do Silício, durante 3 meses, como um time de 5 pessoas. E nesse meio tempo, acho que a gente morou no mesmo apartamento uns 2 meses. Que era eu, você e o Lucas. É. Eu e você, no fim das contas. É. Eu e você. Que a gente, quantas vezes... E nossa hora, tempo livre, o Chuck que pegou um mês com a gente lá no Vale também, né? Muito Magic, físico. Muito Magic, é. GP Vegas, por sinal. Por sinal, gente, quando eu voltei a jogar Magic, o Didio, que é o Chuck Norris, e o Gui foram os responsáveis de eu voltar. Eu achei que esse canal do Twitch ia ter mais jogo e menos conversa de trabalho, pô. Não, é só uma vez a cada 2 semanas trabalho. O resto é jogo. Eu tô precisando trazer Magic qualquer dia, mas a monetização do Arena é tão ruim. É brabo mesmo. Fala, Lima. Aí, veio uma pergunta gigante, hein? Gui, o ritmo de trabalho na Europa é diferente do ritmo que você vivenciou no Brasil? Tenho ouvido depoimentos de amigos que foram para fora e são considerados frenéticos em relação aos não brasileiros. Cara, eu acho que, pelo menos o que eu tenho percebido aqui, é que as pessoas respeitam muito mais o tempo pessoal, né? A divisão da sua vida pessoal e a vida profissional, no fim das contas, né? Então, aqui na empresa não é esperado que você esteja online disponível a partir das 5 horas, né? Que aqui o horário normalmente é de 8h30 às 5 horas da tarde. Então, assim, não é esperado que você esteja disponível depois desse horário. As pessoas realmente desconectam, desplugam. Na hora do almoço, as pessoas também desligam o computador e botam que estão away e não vão responder enquanto estão no almoço. A maior parte das pessoas que são pais e mães, né, saem para buscar os seus filhos na escola, tem um tempo para buscar o filho na escola, deixar em casa e depois voltar a trabalhar de alguma forma. Então, eu vejo que existe muito mais um respeito dessa separação do pessoal com o profissional, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que algumas pessoas, quando estão no horário do profissional, conseguem focar muito mais do que a gente, que é brasileiro, está acostumado. Pelo menos eu tenho sentido isso, né? A gente realmente, como brasileiro, é visto como alguém que quer trabalhar muito por muito tempo, né? Aqui fora. Então, eu concordo um pouco com isso aí, tá, Flash? Eu acho que o ritmo é um pouco diferente mesmo. Eu acho que, assim, é muito engraçado que foi... Eu senti o mesmo que você. Foi muito engraçado que, tipo assim, no começo, meus primeiros dias, quando eu tava na Vendasta, pra mim foi muito estranho. Primeiro, o fato de que eu trabalhei 13 anos no banco batendo ponto e eu cheguei numa empresa que não existe ponto. Aqui fora não tem ponto. Então, tipo assim... E eu tava numa equipe que... No começo o pessoal pediu pra que o horário de quem tava no período de experiência fosse das 8 às 5. Eu me acostumei, até hoje eu trabalho nesse. Só que meu time, ninguém entrava às 8. Meu time já era todo o pessoal lá que já tava mais tempo na empresa, então todo mundo entrava 9, 10 da manhã. E a única responsabilidade que você tem é trabalhar suas 8 horas. Aí é claro que a gente tem um acordo de trabalho da equipe, que todo mundo da equipe tem que estar entre 10 e 3 da tarde disponível, é o horário de foco que tem que estar todo mundo disponível, mas o resto você tem a flexibilidade para se ajustar.
pelo menos nós devs, lembre, tô falando de devs, não de PO nesse caso. E só que eu entrava antes de todo mundo, aí chegava 5 horas, eu falava, porra, mas não tinha ninguém aqui pra ver que eu entrei. E eu ficava meio sem jeito nos primeiros dias, aí o meu team lead na época falava, Thiago, pode ir, tipo, deu teu horário, vai. Eu às vezes eu tava no meio de um negócio lá, ele, não, larga isso, amanhã tu faz, só vai. Então, tipo, eu percebi que eu vim num ritmo muito mais acelerado, que era do Brasil, bate o ponto e continua aí mais um pouquinho só pra terminar, pro ritmo do, não, teu horário deu, vai embora, ou como eles brincam, call it a day, e amanhã você continua. Então eu acho que eles têm muito esse respeito pelo seu horário livre de estar fazendo suas coisas que não são trabalhar. Pra mim foi muito estranho nos primeiros dias também, cara. Dava 5h30, eu queria perguntar alguma coisa. Pô, eu tava conhecendo a empresa, imagina, fazendo onboard, tinha um monte de pergunta pra fazer. E, pô, tava todo mundo offline 5h30 da tarde, Sim. Cara, não faz sentido. E ao mesmo tempo é muito legal que eles respeitam. Tipo, se alguém te mandar um negócio fora de horário, aqui é muito engraçado, porque eles te pedem desculpa. Eles falam, desculpa, tá mandando mensagem fora de horário, e eles não ligam de você responder no dia seguinte. Às vezes eles só te mandaram porque naquela hora ele tava trabalhando e ele quis mandar, até porque isso é uma coisa que eles respeitam muito aqui, que Slack, que é o que a gente usa, é assíncrona, é comunicação assíncrona. Então ninguém espera que você responda na hora se ele te mandou um Slack. Se ele quiser falar com você na hora, ele vai te entrar na sala de hangouts do time, ou ele vai dar um jeito de entrar em contato com você, que agora remoto é um pouquinho mais difícil, mas tem celular. Na pior das hipóteses, que é urgente, eles ligam pra você. Mas, tipo assim, quando você tava lá na empresa, ninguém espera que fora do horário ou que te mandou um Slack você vai responder na hora. Eles mandam. A hora que você puder, você responde. E eles não acham ruim. Talvez vão achar ruim se você passar uns 6 dias sem responder, mas um dia não. Mais alguma pergunta, meus queridos? Gui, se você quiser, vamos mudar pra telinha com você de carinha grande. Gui, primeiro de tudo, agradecer você. Brigadão por ter vindo. Valeu por ter dado esse tempo, principalmente sabendo que você tá há muitas horas na minha frente. E já é tarde aí. Manda um grande beijo pros pequenos, pra Maíra. Tudo de bom pra vocês e brigadão por ter participado com a gente. E tá aberto a voltar outras vezes pra falarmos de outros assuntos. Pô, Brat, eu que agradeço, cara. Você sabe que eu gosto de falar bastante. Então agradeço muito o convite e a oportunidade de conversar com pessoas que eu ainda não conhecia ou com algumas que eu conhecia, né? Contar um pouco da minha experiência. Agradeço de verdade. E quem quiser continuar o papo aí, pode me adicionar no Facebook, Instagram, LinkedIn. Não tem problema, né? Normalmente é Guilherme Fonseca. Fico à disposição aí para continuar o papo, viu, galera? E espero que tenha outros papos, viu, Brat? Pode me convidar para outros aí. Com certeza teremos, sim. Seja para falar de cartinha de Magic, seja para falar de trabalho. Cartinha de Magic, histórias de Magic, dá para juntar eu, você e o Didio. Fácil. Quer ver? Deixa eu pegar o Facebook dele aqui pra vocês. Já posto aqui, compartilho, não tô nem aí. Deixou, eu mando. Quem quiser adicionar ele, sintam-se à vontade. Deve ter o Instagram dele ligado com o Facebook, mas é a mesma coisa, é Guilherme Fonseca. O Flash já falou que pra live de Magic pode chamar ele também. Olha aí, vai bombar essa, pô. Essa bomba fácil, que tem um monte de coisa. Gui, então... Isso aí, muito obrigado. Vou liberar você agora. Gente, podem continuar, que agora a gente vai mudar pra algum joguinho. Agora a gente vai se divertir enquanto o Gui vai dormir. Porque amanhã você trabalha, não trabalha? Tô de férias, Brat. Verdade, você falou. Valeu pelo follow, Francisco Aguiar. Muito obrigado e seja bem-vindo. Férias é bom. Vai viajar, não vai viajar? Ou aqui só... O país tá de lockdown, né? Então vamos ficar quietinho aqui em casa. Estamos curtindo as férias em casa. Tem sido bom também. Qual o nome da cidade mesmo? Chama Enschede. Isso aí, gente. Vocês achavam o nome da cidade que eu moro difícil? Achei uma a mais. E o pior que é engraçado, né, Gui? Que o pessoal que foi com a gente pro Vale
Só o Vini continua no Brasil. Só o Vini continua no Brasil. E eu ainda vou convencer ele a sair. Eu vou começar a mandar umas vagas pra ele também, vai que ele topa. Né? Eu falo com ele de vez em quando, é muita questão ainda da família dele, a proximidade, então isso que ainda segura ele no Brasil, né? A mãe, os irmãos e o irmão, né? Então, mas a gente convence, já a gente convence. Porque só falta ele, porque a Rafa e o Lucas mudaram lá pra Alemanha, tá todo mundo perdido pelo mundo. Agora eu quero ver juntar todo mundo de novo. Ah, difícil. Mas a gente precisa marcar. Por hora, infelizmente, eu e a Duda estamos na desvantagem e vamos ter que ir pra Europa, porque tem 3 aí. Que chato, né, Dad? Que chato. Que chato, que horrível. Deixa o lockdown passar, deixa. Ou a gente faz encontrando no Brasil. Já trombo o Vini, já chama o Didio. Aí, ó, a Duda mandou também, encontrão em BSB. Pode ser. Já tô com saudade, pra dizer a verdade, viu? Comer um cachorro quente na rua, um bife com farofa, qualquer coisa. Não, fala isso não. Não, dá saudade das pessoas. Eu falo assim, eu tenho muita saudade do Brasil das pessoas. Mas do resto eu tô de boa. Aí a Duda mandou, na Europa é mais legal. Você acha, amor? Um pouquinho mais legal do que o Brasil, a Europa? Só um pouquinho. Só um pouquinho. A gente se encontra no meio do caminho, Portugal. Tá bom. Nem pra lá, nem pra cá. Isso aí, Gui. Brigadão. Valeu, Brad. Valeu, pessoal. Divirtam-se. Boas férias e um bom descanso. Pra vocês também. Valeu, gente. Valeu, Gui. Abraço. Isso aí, gente. Vamos lá.